Nós vamos abordar esse tema Síndrome das Pernas Inquietas, e há uma razão para a abordagem desse tema no Congresso de Doenças Vasculares, uma vez que se trata de uma síndrome constantemente relacionada a casos de insuficiência venosa crônica, seja por varizes ou por síndrome pós-trombótica. Recentemente nós tivemos no projeto Diretrizes a descrição das manifestações das varizes, e lá estão as pernas inquietas como sendo um dos sintomas. No entanto, o que é preciso ficar bem claro é que essa síndrome, também chamada síndrome de Ekbom, é uma doença crônica de natureza neurológica. É caracterizada por sintomas exclusivamente subjetivos, uma sensação de desconforto, de parestesias, que se manifesta principalmente em membros inferiores, mais especificamente a nível de abaixo do joelho, nas panturrilhas, e que está presente no repouso e é aliviada por uma necessidade urgente de se mobilizar esses membros. A prevalência dessa síndrome é variável, de 5% a 15% na população adulta. Nos Estados Unidos, estima-se que 12 milhões de pessoas sejam portadoras dessa síndrome. É uma doença de meia-idade, surgindo entre 27 e 41 anos. É mais frequente na mulher do que no homem, pouco reconhecida por agentes de saúde e causa grande impacto na qualidade de vida do seu portador. Ela foi inicialmente descrita por um neurofisiologista inglês chamado Thomas Willis, em 1672, e no século passado foi complementada a sua descrição por esse neurologista sueco, o Ekbom, que dá então o nome à síndrome. A causa dessa síndrome, o mecanismo neurofisiológico e fisiopatológico ainda não estão bem desvendados. O que parece que existe é uma falta de inibição das estruturas córtico-subcorticais, que são estruturas que vão conter os movimentos voluntários nossos, né? E uma verificação recente mostrou que havia uma diminuição de ferritina e aumento de transferritina no líquor das pessoas portadoras da síndrome, sugerindo um comprometimento do metabolismo cerebral do ferro. E esse metabolismo ele estaria restrita a áreas específicas, a deficiência do ferro. Dados de ressonância magnética indicam existir menor concentração de ferro na região nigrostriatal e no núcleo rúbeo, que são locais onde existe esse controle dos movimentos voluntários. A deficiência de ferro traria como consequência, então, uma alteração da função celular da dopamina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso central e que levaria à síndrome. Havia uma alteração da função celular e não uma depressão de dopamina. Existem diversos fatores de risco, começar pelo sexo, pela idade, acima de 50 anos, gravidez, situações em que há deficiência de ferro, né? Doação frequente de sangue, insuficiência renal crônica, uso de álcool, bebidas cafeinadas, fármacos podem desencadear síndrome, com antidepressivos, antihistamínicos, e comorbidades como diabetes, doença de Parkinson, fibromialgia, artrite reumatoide e outras, podem se acompanhar desta síndrome. Existe uma forma primária, onde a contribuição genética é significativa, 40% a 90% dos portadores da síndrome têm uma história familiar de outros membros da família portadores da síndrome, e uma forma secundária. 20% a 30% dessa forma secundária está associada a estados que levam à deficiência de ferro, como gravidez, insuficiência renal, anemia, etc. Há associação, como eu disse, com outras doenças, né, diabetes, fibromialgia, artrite reumatoide, e com o uso de fármacos também antidepressivos, etc. O diagnóstico da síndrome é um diagnóstico basicamente clínico, e feito através da avaliação dessa sensação desagradável de desconforto nos membros, e que é aliviada pelos movimentos. Essa sensação desagradável ela é descrita de diversas formas: agulhadas, coceira nos ossos, friagens,
insetos caminhando nas pernas querendo dançar sozinho, formigamento. Cada um portador da síndrome ele tem como uma forma de descrição. A intensidade e a frequência são variáveis de um paciente para outro. Em geral é circadiana, ou seja, aumenta muito à noite e piora com a idade. Existe um grupo internacional que estuda essa síndrome, que estabelece critérios mínimos para o diagnóstico, baseado principalmente nessas sensações desagradáveis entre tornozelo e joelho. Começa e piora durante períodos de repouso, de inatividade do paciente, sentado ou deitado. É aliviado pelos movimentos, mas há algumas outras manobras sensitivas, como banhos frios ou quentes, posturas específicas, massagear as pernas, que também trazem um certo alívio. Apresenta essa característica circadiana de ser, principalmente à noite. As queixas são mais leves durante o dia e ocorrem picos de intensidade. Existem outros critérios de diagnóstico que são usados para crianças ou então para pacientes demenciados, que é a presença desses movimentos periódicos durante o sono ou durante a vigília, a história familiar da presença também da síndrome em membros da família e uma resposta significativa com dose baixa de agentes dopaminérgicos. O diagnóstico diferencial é feito com neuropatia periférica, com acatisia, insuficiência vascular periférica, inclusive a insuficiência venosa crônica, síndrome de pernas dolorosas com movimento de artérios, câimbras noturnas. Isso tudo serve para fazer um diagnóstico diferencial. O diagnóstico complementar é com marcadores bioquímicos, doses de ferro, ferritina, transferritina, outros, mas não é obrigatório. O diagnóstico é basicamente clínico. Existem exames também gráficos que são feitos para se detectar esses movimentos anormais, né? Mas fundamentalmente diagnóstico clínico. Terapêutica. Primeira escolha são os agentes dopaminérgicos para tratar, né? São os agentes usados na doença de Parkinson. A segunda parte é a gabapentina, oxicodona, e a terceira usar antidepressivos. Essa é a forma de tratar a síndrome. Evidentemente, se o doente tem outras situações, a higiene do sono, suspensão de fármacos agravantes, evitar cafeína, álcool e exercício físico antes de dormir, tratar comorbidade. Forma secundária, que acompanha a gravidez, dá-se levodopa, suplementação de ferro. Na insuficiência renal crônica dialítica, suplementos com ferro. Neuropatia periférica, dá-se a gabapentina. Como conclusão, nós podemos dizer que a síndrome é uma manifestação neurológica, que pode ser primária ou secundária. A insuficiência venosa ou a insuficiência vascular, ela entra como um fator desencadeante da síndrome, não como um fator causal. Segundo, o diagnóstico é feito com base exclusivamente clínico, sendo dispensável a propedêutica laboratorial. Terceiro, a necessidade de atenção à diversidade de expressões que são utilizadas pelos brasileiros, principalmente, para descrever esse desconforto que é associado à síndrome à síndrome de pernas inquietas. O tratamento farmacológico é feito especialmente com agentes dopaminérgicos, além de medidas gerais que promovam a higiene do sono. Muito obrigado.